Bom, pessoal, vamos começar a resolução da nossa atividade 1 do segundo bimestre. Então, como a gente já viu no vídeo passado, eu falei para vocês um pouquinho de número complexo. Mas, além de número complexos, no segundo bimestre, a gente tem como conteúdo polinômios, certo? Então, essa atividade foi muito simples, uma revisãozinha de polinômio que vocês tiveram lá no ensino fundamental, certo? Então, aí é o primeiro exercício. Sabendo que menos 3 é a raiz de P de x, P em função de x, né? Quando igual a x ao cubo mais 4 vezes x ao quadrado menos ax mais 1, certo? Calcule o valor de A. Então, vamos lá, pessoal. Se meu exercício está falando que menos 3 é a raiz desse meu polinômio, ou seja, ele é o valor do meu x, ele é o valor de x o quê? Quando o meu polinômio iguala a 0, certo? Então, se ele é uma raiz, o meu polinômio deve dar 0, tudo bem? Então, aqui no lugar de x, eu coloquei o menos 3, fiz as operações bem simples e deu que o meu valor de A é menos 10 sobre 3. Agora, aqui no segundo, deixa eu apagar aqui, um minutinho. Qual deve ser o valor de K para que x igual a 2 seja a raiz desse polinômio aqui? Então, vamos lá. Então, ó, falou que o x tem que ser 2 para ser a raiz. Então, eu tenho que igualar esse polinômio a 0, certo, pessoal? Sempre que falar em raiz, a gente tem que igualar a 0. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 2. 2 ao cubo, mais k vezes 2, menos 6, igual a 0. Então, vamos lá, gente. Qual que é o 2 ao cubo? 8, né? K vezes 2, 2k, menos 6. Agora, aqui, né, eu faço o meu joguinho de sinal dos meus números independentes. Tenho 6, devo 8, tenho 8, devo 6, tenho 2, né? Então, vai ficar 2k mais 2 igual a 0. Tudo bem? Então, ó, esse mais 2 vai passar subtraindo. O 2 que tá multiplicando vai passar dividindo. Menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Tudo bem? Então, o valor de K aqui é menos 1. Aqui no próximo exercício. Temos que a raiz do polinômio é igual a 6. Calcule o valor de M. Mesma coisa, pessoal. Se é raiz, eu tenho que igualar a 0, certo? Tá falando que a raiz, ela vale 6, então é só eu substituir o valor de x, que são as raízes, né, por 6. Então, 6 ao quadrado, 36, menos m vezes 6, menos 6m, mais 6 igual a 0, né? Tenho 36, tenho 6, tenho 42, certo? Igual a 6m, eu só passei o menos 6m para o outro lado. O 6 que está multiplicando m vai passar dividindo, 42 dividido por 6 dá 7, então aqui o valor do meu m é 7. Agora, aqui, eu pedi para vocês determinarem os valores dessa raiz, certo? Ou seja, vocês deveriam resolver essa equação de segundo grau, só que não usando Bhaskara, usando a soma e o produto, tudo bem? Então, para fazer soma e produto, a gente precisa decorar, lembrar dessas duas fórmulas. Menos B, para fazer a soma, né? Menos B dividido por A e o produto, C dividido por A. Certo? Então, vamos pegar a primeira equação. X ao quadrado menos 7x mais 12. Aqui o valor de A é quem? 1. O valor de B, menos 2. E o valor de C, 12. Tudo bem? Vamos só substituir na equação. Então, menos, né? O B vale quanto? Menos 7, né? Dividido por A. Quem que é o A? 1, né? Então, ficou menos
7. Menos com menos, mais 7. Então, a soma é igual a 7. Agora, o produto. C, quem que é o C? 12 dividido por A, que é 1, né? Então, 12 dividido por 1, 12, certo? Agora, como que eu determino isso, pessoal? Eu tenho que determinar a soma de dois números que vai dar 7, e esses mesmos números, a sua multiplicação tem que dar 12. Então, vamos pensar na tabuada. Quais são os valores que dá 12? 2 vezes 6, ou seja, mas se eu fizer 2 mais 6 dá 7? Não, né? Qual outro que a gente tem? 1 vezes 12. Mas, olá, vamos ver. 1 mais 12 dá 7? Não, né? Então, qual que é, pessoal? É 3 e o 4, né? Porque 3 vezes 4 não é 12, né? E se eu for pegar 3 mais 4, não é 7? Tudo bem? Então, a raiz dessa equação é 3 e 4. A soma teria que dar 7 e o produto, né, a multiplicação tem que dar 12. Tudo bem? Então, vamos fazer o próximo exercício, a segunda equação, que é x ao quadrado mais 11x mais 24. Então, quem que é o valor de A? 1. Quem que é o valor de B? 11. Quem que é o valor de C? 24. Vamos usar a formulinha lá. Então, a soma menos B, né? Dividido por A. Quem que é o meu menos B? Aqui é o 11, né? Dividido por A, que é o 1. 11, menos 11 dividido por 1 é menos 11. O produto é o C, né? Que é 24, dividido por A, que aqui é 1. Então, 24 dividido por 1 dá 24. Então, vamos sempre começar do produto, que é mais simples. Qual na tabuada que o produto, né, a multiplicação, dá 24? 6 vezes 4. Tudo bem, 6 vezes 4 dá 24. Só que 6 mais 4 dá 11? Não, né? Então, não pode ser essa raiz, né? Já tem aqui embaixo. 3 vezes 8 dá 24, certo? E agora, mas pessoal, ele vai ser positivo ou vai ser negativo? Porque aqui não é 11, ele é menos 11. Vocês concordam comigo que se eu pegar menos 3 com menos 8 dá menos 11? Não é? E se eu multiplicar menos 3 com menos 8, dá mais 24, certo? Então, aqui, a raiz dessa equação seria menos 3 e menos 8. Olá, terceiro ano. Eu vou passar aqui para vocês uma aula simplesinha de números complexos, né? Uma aula inicial de números complexos, completando e poder tirar alguma dúvida de vocês sobre a aula que a gente teve no aplicativo essa semana, que foi sobre números complexos e que é do conteúdo do segundo bimestre de vocês, tudo bem? Então, números complexos, a gente vai usar uma unidade imaginária, certo? Porque tem valores que na matemática a gente não conseguiria resolver se não fosse por esses números complexos, certo? Não tem lá nos nossos grupos dos números racionais e irracionais. Então, criou-se essa unidade imaginária, que é o que a gente chama de números complexos, tudo bem? Então, aqui, desculpa o rabiscadinho, a gente tinha raiz de menos 4. Pessoal, raiz de número negativo a gente não consegue determinar. Porque, por exemplo, para eu formar, se eu fosse colocar raiz de menos 4 ali, menos 2 vezes menos 2, né? Mas menos 2 vezes menos 2 é mais 4, não é menos 4, certo? Então, a gente não consegue por conta disso, porque menos com menos é mais. Por isso que a gente não existe números de raiz negativa, certo?
Aí foi uma dúvida que tiveram, e se a gente multiplicasse por -1 tudo aqui, né? Se a gente multiplicasse por -1, o que ficaria negativo seria a raiz, certo? Ficaria menos raiz de -4, tudo bem? A gente não conseguiria tirar esse menos daqui. Então, como a gente não consegue tirar, fazer raiz com esses números negativos, que foi criado esses números complexos dessa unidade imaginária, certo? Então, aqui, raiz de -4. Vamos lá. A gente sabe que menos 4 é a mesma coisa do que 4 vezes -1, certo? Né? Então, aqui, a gente também sabe que uma das propriedades de raiz quadrada é que a gente consegue multiplicar, né? A gente consegue separar através de uma multiplicação. Então, ou seja, eu só separei. Então, ao invés de raiz de 4 vezes -1, coloquei raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de -1. Tudo bem? Raiz de 4 eu sei qual que é 2. Agora, raiz de -1, eu não sei quanto é que é. Então, vai ficar 2 raiz de -1. Essa raiz de -1 é a nossa unidade imaginária, tudo bem? Então, qual que é o valor dessa unidade imaginária que a gente chama de raiz de -1? Ou se a gente passar a raiz, né, para o outro lado, vai ficar i ao quadrado igual a -1. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês. X elevado a 2 mais 9 igual a 1, né? Então, até então, sem problema nenhum. Esse mais 9 a gente passa para o outro lado, negativo, então vai ficar -9. O quadrado, né? A gente passa como raiz quadrada. Sempre que eu for passar por raiz quadrada, a gente tem que colocar mais ou menos, né? Porque aqui, por exemplo, mais 3 vezes mais 3 é mais 9. Ou menos 3 vezes menos 3 também é igual a 9, né? Então, por isso que a gente tem que lembrar aqui do mais ou menos raiz quadrada, tudo bem? Então, vamos lá. Raiz quadrada de -9, eu consigo fazer raiz quadrada com número negativo? Não, né? Só usando os números complexos, a unidade imaginária. Então, vamos lá. Então, mesma coisa que nós fizemos ali em cima. Raiz quadrada de 9 pode também ser raiz quadrada de -9, também pode ser raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de -1, certo? É só mais 9 vezes o -1, né? Separei a raiz, que é uma das propriedades de radiciação, certo? Então, vamos lá. Raiz de -1, eu sei que eu posso chamar de i, né? Que é a minha unidade imaginária, que é isso que eu vou fazer. E a raiz quadrada de 9 eu sei que é mais ou menos 3. Então, achei aqui o meu valor de x. X é igual a mais ou menos 3 vezes i, que é a minha unidade imaginária. Pronto? Aí, esse daqui é um exemplo também que a professora fez lá na aula que eu coloquei aqui para a gente resolver juntos. Então, tamo lá. Encontre as raízes complexas da equação. Então, aqui é uma equação de segundo grau, então a gente vai ter valores positivos e negativos, né? A gente tem 2 valores para raiz. Então, a gente vai seguir Bhaskara, né? Então, aqui delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a VC. Lembrando, o A é quem tá com o meu x quadrado, que é 1. B, quem tá com o meu x, que é menos 6. E C, que é o elemento independente, né? Que é o 10. Então, vamos lá. Então, menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1 vezes 10. Só substituir os valores aqui, tá? Então, vai dar aqui, pessoal, menos 40 com mais 36, né? Sobra menos 4, ó, já nosso enrosco já começou aqui. Eu sei que o meu delta é menos 4, né? Então, pessoal, se fosse, né, antigamente a gente parava por aqui, a gente não tinha o que fazer, né? Agora não, agora que a gente já sabe os números complexos, a gente consegue terminar essa conta. Então, vamos colocar aqui na equaçãozinha do x. X é igual a menos b mais ou menos raiz de determinante dividido por 2a. Substituir.
Aqui, pessoal, ó, tenho então 6 mais ou menos raiz de menos 4 dividido por 2. Tudo bem? Então, ó, o menos 4 a gente já até fez aqui do outro lado, né? Então, menos 4 é a mesma coisa do que raiz de 4 vezes menos 1. Eu sei que a raiz de 4 é 2. Então, 2 vezes raiz de menos 1. Esse raiz de menos 1, eu vou chamar ele de I, certo? Então, vai ficar... Deixa eu colocar aqui. Então, vai ficar 6 mais ou menos 2 e dividido por 2, certo? Agora, a gente tem que fazer essa divisão aqui, ó. Eu coloquei ela aqui embaixo pra gente ver, certo? Então, ó, 6 mais ou menos 2 vezes i. Então, vou dividir por 2. Então, ó, peguei 6, divisão normal, viu, pessoal? 6 dividido por 2, 3, que deu 0, né? Aí, vai sobrar mais ou menos 2i. Então, 2i, não consigo dividir por 2? Sobra i, né? Então, mais ou menos i. I vezes 2, 2i. Corta, corta, 0. Então, ficou aí, pessoal. Ficou 3 mais ou menos i, certo? Então, aqui a gente tira nossas duas raízes. x1 vai ficar 3 mais i, né? E a segunda raiz vai ficar 3 menos i. Posso deixar dessa forma? Posso, né? Mas os exercícios normalmente pedem assim pra gente separar, tudo bem? Então, essa, pessoal, só foi uma aulinha pra gente completar o que a professora lá no aplicativo, né? Do que ela deu. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar.